do sertão ao mar, da nascente ao deságue. O Rio São Francisco se transforma por cada lugar que passa e transforma a vida de quem passa por ele. Suas águas se renovam por toda a sua trajetória e ele cresce um pouco mais em cada encontro do seu curso. O velho Chico conta a nossa história. E assim, inspirados e motivados pelas mudanças, decidimos evoluir mais uma vez. Agora, a Faculdade 7 de Setembro é o Centro Universitário do Rio São Francisco. Ou melhor, a Unirios. Um lugar preparado para você que está sempre em transformação. Unirios. Nosso futuro começa agora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa live aqui do IAJUF, em parceria com a Unirios. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu estou ainda tentando a melhor localização aqui da imagem. Eu sou muito branco e a coisa nos reflete em cima de mim. Meu nome é Arthur Moura, eu sou procurador da Fazenda Nacional desde 2003. E estarei com vocês aqui hoje para conversarmos um pouco sobre um tema que eu escolhi exatamente por ser o mais diferente desses que vocês assistirão nessa jornada de direito tributário municipal. Eu não garanto que ele será o melhor, longe disso, mas eu posso assegurar que será pelo menos o mais diferente deles. Nós vamos tratar de um assunto que é bem conhecido, principalmente de quem mexe com o direito constitucional. Mas nós vamos dar uma abordagem bem multidisciplinar a esse assunto, passando por direito tributário, passando por administração pública, direito financeiro também, um pouco de direito internacional, direito tributário também. Então, a intenção é fazer uma abordagem diferente sobre o assunto do mínimo existencial. Esse é um assunto que é bastante batido. Como eu disse, quem mexe com o constitucional já estudou esse assunto alguma vez na vida. Porém, eu acho que não com este enfoque que eu pretendo trazer para vocês hoje aqui. De fato, na seara do município, é muito comum que hajam ações contra o município, demandando uma série de direitos, em geral, direitos lastreados, ora no artigo 5º, ora no artigo 6º, ou mesmo no artigo 7º da Constituição. E quando o autor não consegue fazer uma leitura adequada da realidade, ou quando ele não quer fazer essa leitura adequada da realidade, ele usa como muleta argumentativa o mínimo existencial. Ele alega: eu tenho direito a receber isso. Faz parte de um conjunto de benefícios a que eu faço jus e que o Estado tem que me fornecer. É dever do Estado prover. Muito bem. E o Estado, por sua vez, ele usa de uma outra muleta jurídica, que é a reserva do possível. O Estado aqui, eu me refiro ao Estado com E maiúsculo, não é um Estado federado, né? É entidade estatal, pode ser o Distrito Federal, pode ser os municípios, podem ser o Estado, pode ser a União. Então, o Estado usa também de sua muleta argumentativa e diz que aquilo que foi postulado não está dentro da esfera do possível. Diz: olha, nós realmente só podemos fazer aquilo que é possível e não é possível atender este pleito, porque nós temos uma série de limitações e tal. Então, autor e réu demandam em juízo, cada qual com a sua argumentação amparada numa abstração, seja a abstração do mínimo existencial, seja a abstração da reserva do possível. E eu quero trazer para vocês aqui agora uma outra maneira de encarar essa questão. Eu quero começar pedindo licença a todos vocês para compartilhar aqui uma tela
uma tela de um vídeo curto, que revela qual é o entendimento da Advocacia Geral da União sobre essa questão do mínimo existencial, especialmente quando posta ao lado da reserva do possível. Vamos ver se eu consigo trazer para vocês aqui. Você sabe o que é mínimo existencial? A AGU explica. O mínimo existencial é o conjunto básico de direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana. Para a maior parte da doutrina, engloba saúde, educação, acesso à justiça e assistência aos desamparados, como alimentação, vestuário e abrigo. O conceito surgiu na Alemanha em uma decisão de 1953 pelo Tribunal Federal Administrativo. Essa decisão uniu a dignidade da pessoa humana à liberdade material e o Estado social. Possui um caráter programático, ou seja, o Estado deve desenvolver programas para que alcancem os indivíduos. Na formulação e execução das políticas públicas, o mínimo existencial deve nortear o estabelecimento das metas prioritárias do orçamento. Ou seja, os recursos orçamentários necessários à promoção desses direitos têm prioridade em relação aos demais. Por isso, a garantia do mínimo existencial está intimamente relacionada ao princípio da reserva do possível, que já tratamos aqui no AGU Explica. Vale relembrar que a reserva do possível impõe limites para a efetivação dos direitos fundamentais, como os direitos sociais, sejam fiscais ou não. Não há consenso sobre a possibilidade de se invocar ou não esse princípio em relação aos direitos que compõem o mínimo existencial. De um lado, há quem defenda que não existe direito definitivo ao mínimo existencial. De outro lado, há quem atribua um caráter absoluto ao mínimo existencial, não se submetendo ao princípio da reserva do possível. É importante destacar que em julgamentos recentes o STF tem decidido que o poder público não pode invocar o princípio da reserva do possível se isso comprometer o núcleo básico do mínimo existencial. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? #AGU Explica. Até a próxima. Pronto, chegamos, está aqui o vídeo, voltamos aqui na imagem, está aqui o vídeo da AGU. Essa é a opinião que a AGU tem sobre a questão do mínimo existencial. Aliás, isso até me alerta para um fato, e eu já quase me esquecia de falar sobre isso com vocês. Embora eu seja membro também da AGU, porque o Procurador da Fazenda Nacional é também um membro da Advocacia Geral da União, o que eu vou contar para vocês aqui hoje, a nossa conversa de hoje, não necessariamente representa a opinião da AGU. A opinião da AGU eu já expus aqui para vocês nesse vídeo mais curtinho. E agora eu vou trazer um enfoque diferente. Como é que nós podemos repensar essa questão do mínimo existencial? É importante fazer esse disclaimer, porque, de maneira nenhuma, como eu disse, eu quero identificar a minha posição pessoal como professor com a posição do órgão. Mas, muito bem. Eu falava sobre o mínimo existencial, o vídeo na colega que fala extremamente rápido, eu sou meio gago, eu não consigo falar tão rápido quanto ela. A colega falou, ainda que de maneira bastante breve e rápida, sobre mínimo existencial, disse o que era. Ela mesma ressaltou que o Estado costuma alegar a reserva do possível como defesa contra a alegação de mínimo existencial. E disse também que o mínimo existencial é muito bem aceito pelo STF e a reserva do possível nem tanto. O STF tem as suas próprias reservas em relação a esta segunda teoria da reserva do possível. De acordo com o que foi exposto pela procuradora no vídeo que eu coloquei para vocês, nós podemos conceituar a reserva do possível, o mínimo existencial, como sendo o conjunto de prestações materiais indispensáveis, devidas pelo Estado, para assegurar a cada pessoa uma vida condigna. Eu quero sustentar para vocês que esse é um conceito eivado de subjetivismo. É um conceito muito subjetivo. Ele é, por si só, uma abstração que diz muito pouco, revela muito pouco. Para começar, esse é um conceito que está fundamentado no materialismo explícito. Veja que o próprio conceito, eu volto a ele, nos diz que o mínimo existencial é um conjunto de prestações materiais. Por isso eu falo que ele é um conceito que está orbitando
toda a doutrina materialista. E isso deixa de fora uma série de outras necessidades que o ser humano tem. Os titãs já lembravam, né? A gente não quer só comida. A gente quer bebida, diversão, balé. E outras coisas mais que não estão exatamente dentro daquele conceito, assim me parece. E mais, é um conceito que define muito pouco porque é cheio de relativismos. Né? O conceito fala aquilo que é indispensável. Mas o que é indispensável? Será que o que é indispensável para o brasileiro é indispensável também para um inglês? Eu morei na Inglaterra por 2 vezes. E eu precisei usar os serviços de saúde de lá. Eles têm um grande SUS lá, que eles chamam de NHS. E eu não entrei ainda no hospital particular aqui no Brasil que chegasse aos pés do hospital público que eu precisei usar lá na Inglaterra. Sabe o que é indispensável para o brasileiro? É também indispensável para um cidadão de Gana, ou do Burundi, ou um malaio, ou um japonês. As culturas são muito diferentes também. E dentro do próprio Brasil, né, o artigo 5º, ele é todo indispensável? Né? Parece-me que sim, né, como liberdades negativas. E o artigo 6º? Né? Ali fala-se ali em habitação, fala-se ali em lazer. O lazer é indispensável. Será que o lazer é tão indispensável para configurar um núcleo duro, mínimo de direitos? A vacina é indispensável? Agora estamos no debate das vacinas. Até 2 anos atrás, esse era um debate morno, digamos assim. Tanto é que é uma série de vacinas que são fornecidas por clínicas privadas. E algumas que só são fornecidas por clínicas privadas. Salvo engano, a meningite era uma delas, não sei se ainda é, a catapora era outra. Emprego faz parte do mínimo existencial, quer dizer, emprego é algo indispensável. Se for indispensável, o Estado tem que prover um emprego para quem não tem que contratar aquela pessoa. Será que internet é um item indispensável? Será que quem não tem internet pode ajuizar uma ação contra um ente estatal, como o município, por exemplo, onde ele reside, exigindo internet de boa qualidade, banda larga e outros meios tecnológicos para acessar aquela internet, sem o que ele não pode assistir aula por causa da pandemia, as aulas foram canceladas presencialmente. Então, aquilo que é essencial, no meu modo de ver, varia muito no tempo, né? O que era essencial antes, talvez não seja essencial hoje, talvez o que seja essencial hoje deixe de ser essencial amanhã, e varia também no espaço, geograficamente. Dentro de um país continental como o Brasil, há regiões, como a região Nordeste e a região Sul, por exemplo. Eu comecei minha vida como procurador na região Sul, e que são tão distintas e tão díspares que eu suspeito que as necessidades de uma região não necessariamente são as das outras. E isso é verdade também para os cidadãos que residem nessa região, né? No interior do Nordeste, por exemplo, e do Pampa Gaúcho. Tudo bem. O conceito fala ainda em prover uma vida condigna. De novo, essa é outra abstração. Condigna com quê? O que é uma vida condigna? Eu tenho certeza que se perguntássemos à nossa audiência hoje a sua definição de vida condigna, cada um traria uma definição diferente. Alguns talvez fossem mais para o lado religioso, outros mais para um lado mais material, outros se atentariam mais a questões práticas de sua própria dignidade, outros iriam talvez para um lado mais moralista, outros menos. O que é uma vida condigna? É muito difícil definir. E outra, vida condigna, comparada com o quê? Qual é o termo de comparação dessa vida condigna? Thomas Sowell, para mim, um dos maiores intelectuais vivos do mundo, ele sugere 3 questões para enfrentar abstrações dessa natureza. Eu quero aplicá-las agora com vocês a esse debate do mínimo existencial. Tudo bem, determinado conceito de mínimo existencial,
que você tem, você, meu amigo, minha amiga que me assiste hoje, você entende que um determinado núcleo de direitos ou uma determinada política pública tem que ser implementada porque ela promove o acesso àquele núcleo de direitos que você considera que faz parte do mínimo existencial. Tudo bem, a que custo? Qual é o custo disso? É evidentemente que dinheiro não cresce em árvores e que a implementação de todos os direitos e garantias fundamentais depende, em larga medida, de políticas públicas que favoreçam, que promovam o acesso a esses direitos e essas garantias. Que custo isso tem? Mais ainda, é uma vida condigna, como eu disse. Comparado com o quê? Qual é o termo de comparação? Nós vamos comparar esse núcleo duro de direitos, esse núcleo mínimo de garantias, com aquelas fornecidas numa cidade grande como São Paulo, ou numa cidade pequena, porém muito bem estruturada, como Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Qual é o termo de comparação que nós devemos usar para fixar que, naquele caso concreto, aquela política pública deve ou não ser implementada, e se deve, se isso ocorrerá em razão do mínimo existencial? E, por fim, o Dr. Sowell nos recomenda perguntar: qual é a evidência? Qual é a evidência que você tem de que aquela determinada política pública, de que aquele direito que se postula em juízo perante o STF efetivamente promove o acesso ou garante que se realizem aqueles direitos do núcleo mínimo existencial? Parece-me, mais uma vez, que quando estudamos isso que eu chamo de abstração, o conceito de mínimo existencial, e fazemos esse estudo em cotejo com essas três perguntas, nós deixamos os defensores do mínimo existencial numa posição bastante difícil, porque dificilmente eles conseguiriam responder a essas três perguntas de maneira satisfatória. Eu sustento ainda que essa abstração mínimo existencial, tal como eu coloquei naquele conceito inicial, não resiste a nenhuma daquelas três perguntas. E ainda digo mais, que as respostas àquelas três perguntas, a que custo, comparado com o quê? E com base em que evidência? Essa resposta não cabe ao judiciário. Eu ouso dizer que a questão do custo é uma questão de finanças públicas, que será respondida pelo direito financeiro e pelo direito tributário na seara da administração pública e dos orçamentos, portanto, do parlamento mirim, no caso do município. O termo de comparação, para poder trazer essa abstração para o campo concreto, esse termo de comparação é uma coisa que cabe ao gerenciamento público, que eu estou chamando aqui, na minha apresentação, de management. O levantamento de evidências que demonstram que aquela política pública, que aquele direito promove o núcleo do mínimo existencial. De novo, o levantamento, exposição e avaliação dessas evidências cabe ao gerenciamento público, portanto, ao Poder Executivo. Nenhuma delas passa pelo crivo do Poder Judiciário, tal como eu as coloco aqui. Eu não quero dizer com isso, e pode até agora estar passando essa ideia equivocada, que eu sou contra o mínimo existencial, né? Não é porque eu estou afirmando que isso é uma abstração, muitas vezes desprovida de sentido prático, eu não posso trazer para a realidade. Eu não quero dizer que eu sou contra a ajuda humanitária. Ninguém é contra a ajuda humanitária. Aliás, a ideia de Caritas, ela tem mais de 2.000 anos, só na Igreja Católica. Mas ela está presente em toda a religião monoteísta. Aliás, os próprios gregos já traziam essa ideia quando determinavam que era dever do cidadão receber o estrangeiro. Zeus, inclusive, era o deus grego, né, do forasteiro, que chegava pedindo abrigo, né? Ai de quem tratasse mal o forasteiro.
Isso é uma via de mão dupla, né? Também costumava ser vítima de maldição terrível aquele que destratava o seu anfitrião. Então, essa ideia de caridade, de ajuda humanitária, que faz parte também do mínimo existencial, não surgiu com o mínimo existencial. Ela é bem anterior a isso. Nós precisamos deixar de lado esse cronocentrismo, né, de achar que as coisas só são legais, só são bacanas as que existem hoje, né? Quando, na verdade, muita coisa ou remonta a um passado realmente bem antigo, ou já foi inventada muito antes, e a gente pensa que aquilo é uma novidade, né? Na verdade, é um museu de velhas novidades. A novidade, efetivamente, aqui do século XX, é fazer da Caritas um direito. E um direito lastreado numa abstração. Como se a mera enunciação retórica de um conceito abstrato bastasse para fazer com que esse conceito acontecesse na prática. Não é assim. Não é assim. Principalmente no caso em que nós temos um direito contra o qual você não sabe bem ao certo a quem você vai postular. Contra quem você vai postular o mínimo existencial? Será que, considerando que o mínimo que o emprego faz parte, o trabalho dignifica o homem, né? Será que o emprego, portanto, faz parte do mínimo existencial? Eu poderia entrar com um mandado de segurança para exigir que essa situação de desemprego, que ora eu venho padecendo, fosse resolvida pelo município, pelo Estado, por uma fundação pública, por uma autarquia, pela União? Quem? Eu fiz essa mesma pergunta quando fazia a minha graduação lá na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Eu perguntei ao professor, mencionei a Constituição brasileira, o artigo que trata do direito ao lazer, o direito à moradia, né, todos os direitos trabalhistas do artigo 7º, e mencionei aquilo como sendo algo brilhante, né, uma proteção que o brasileiro tinha e que o inglês não. E o professor disse para mim, se você entrar com ação judicial pedindo ao Estado um equipamento de lazer, ou um emprego, ou uma casa própria, o Estado vai lhe dar? Não, né? E ele continuou a aula depois disso, tratando daquilo que ele como professor constitucional, julgava ser o núcleo duro, realmente, de direitos essenciais. Não obstante isso se tratar de uma abstração, como eu disse, o mínimo existencial é muito caro ao STF. O STF gosta muito de sustentar que o município precisa fornecer aquele medicamento, precisa criar vagas na escola ou abrir novos leitos em razão do mínimo existencial. O STF vai além para dizer que o próprio argumento da reserva do possível não teria cabimento quando se trata de deixar de promover aquelas políticas públicas. Isso cria um clima muito ruim, em que por uma parte, o cidadão, ou diversas organizações, a OAB entre elas, mas outras também, usam sempre o mínimo existencial como se não precisassem dar outras explicações. Olha, basta alegar mínimo existencial que está tudo resolvido. E, por outro lado, o Estado usa sempre a desculpa da reserva do possível. Então, a reserva do possível por si só é outra abstração eivada de subjetivismos. De novo, o que é possível? O que é possível para um município rico, como São Paulo, como Curitiba, por exemplo, como Porto Alegre, é virtualmente impossível para muitos dos outros 5.500 municípios. Aliás, a capacidade arrecadatória do município é muito limitada em relação a estados, principalmente em relação à União. E se o município é pequenininho, ela é mais limitada ainda. Mais ou menos 80% dos municípios aqui
no Brasil não têm viabilidade econômica, eles não se sustentariam por si sós. Então, que conceito é esse de reserva do possível, que vale para município grande, mas não vale para pequeno, algumas vezes vale para a União, mas não vale para estados, porque o que é possível para um ente subnacional pode não ser possível para outro. Para piorar essa questão da abstração e do subjetivismo, a reserva do possível é usada como panaceia. Sempre que o município, o estado, a União, não tem argumento, alega a reserva do possível. Isso está fora da reserva do possível, eu não tenho como fazer isso aí. Não tenho dinheiro, não tenho os meios técnicos para implementar isso. Por hora, isso não é factível. Pronto. Quer dizer, o Estado, assim como o mínimo legal foi usado como uma muleta argumentativa, como eu disse, né? Que, hipoteticamente, dispensaria o autor de alegar qualquer outra coisa e de provar o custo, o comparativo e a evidência, o Estado faz o mesmo, se utilizando de outra muleta argumentativa, a reserva do possível. Eu quero, uma vez que já tracei esse panorama inicial, colocar a questão agora, finalmente, sobre outro prisma. Eu quero trazer para vocês o conceito de máximos recursos disponíveis. Eu quero trazer o debate do mínimo existencial e de como os municípios podem passar a lidar com o mínimo existencial, visto sobre a ótica dos máximos recursos disponíveis, e não mais da reserva do possível. Eu coloquei aí na tela para vocês um texto da Convenção Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esse é um tratado bastante relevante nessa área específica da implementação desses direitos sociais, muitos dos quais estão abarcados por esse conceito, como eu disse, muito fluido, de mínimo existencial. E logo no artigo 2º, como vocês veem aí, está em inglês, mas eu vou fazer uma tradução rápida, o tratado exige que os países signatários se comprometam a usar de todos os meios técnicos e econômicos, dentro dos máximos recursos disponíveis do seu orçamento, para implementar direitos e garantias relacionadas aos direitos econômicos, sociais e culturais. Veja, o Brasil é signatário desse tratado. E o próprio tratado diz que os direitos sociais, culturais e econômicos precisam estar vinculados aos máximos recursos disponíveis. E eu já vou explicar do que se trata. E diz que os estados signatários, entre eles o Brasil, devem se esforçar para usar de maneira adequada esses máximos recursos disponíveis. Esse não é o único tratado que menciona esse conceito. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança também exige que os estados membros, os estados signatários, os países signatários dessa convenção, adotem as medidas para a implementação dos direitos das crianças no limite dos máximos recursos disponíveis. Eu comecei mencionando esses tratados, antes mesmo de falar do conceito, para deixar muito claro para vocês que esse não é um conceito meu. Não foi o professor Arthur que inventou esse conceito. Esse é um conceito que está em tratados internacionais, muitos dos quais o Brasil já assinou e ratificou. Os máximos recursos disponíveis, para efeito da nossa conversa de hoje, eles são um conceito intimamente ligado ao orçamento e a direito financeiro. Veja que, no nosso país, de acordo com a nossa Constituição, as administrações públicas não gastam um centavo sem que isso esteja previsto no orçamento. O nosso orçamento, em particular, é bastante dirigente, no sentido de que a Constituição já diz o percentual que deve ser gasto para cada setor, né? Calcula-se que até 90% ou mais do nosso orçamento já é todo
previamente dividido pela Constituição. Então, já se sabe quanto se vai gastar, a porcentagem desse orçamento que se vai gastar em cada setor. Esses recursos que são arrecadados por meio do direito tributário e são postos à disposição da administração pública, eles viram recursos públicos que estão disponíveis para uso em determinada área. Esses recursos devem ser utilizados no máximo de sua dotação orçamentária. Isso significa que se determinado município reservou para aquele primeiro semestre 10 milhões de reais para gasto em saúde, esses são os recursos disponíveis para a saúde. Isso não significa que o município gastará esses 10 milhões de reais. O município pode fazê-lo, pode realizar esse gasto a menor. Pode autorizar apenas 5 milhões, 4 milhões, 8 milhões. Eventualmente, pode até gastar mais, né? E ficará com déficit no seu orçamento. O máximo recurso disponível, esse conceito preconiza que essas dotações orçamentárias sejam utilizadas, primeiramente, de maneira plena. Se há um determinado recurso que foi alocado para aquela política pública, relacionada às crianças, por exemplo, para o país que é signatário daquele tratado, ou relacionada a direitos sociais, econômicos e culturais, é preciso que aquele recurso seja usado em sua plenitude, e não de maneira parcial. É preciso que esse recurso seja utilizado de maneira eficiente. É preciso que o recurso seja usado de maneira eficaz. Por eficácia aqui eu quero dizer usado de tal sorte que produza os frutos necessários, produza os resultados esperados. Então, no caso de um equipamento de saúde, por exemplo, a maneira eficaz de gastar esse dinheiro é contratando um serviço de saúde ou a compra de um equipamento de saúde que efetivamente promova a cura daquela determinada doença, então, que melhore, no caso de um equipamento de educação, que melhore o aprendizado das crianças. Se não o fizer, ou se, por outro lado, piorar o aprendizado das crianças, como já aconteceu com escolas que simplesmente compraram tablets e entregaram tablets para os alunos, o gasto pode até ter sido eficiente em termos de custo-benefício da aquisição do material, mas não foi eficaz, porque não promoveu a educação nos níveis que se esperava. E é preciso que esse máximo recurso disponível seja utilizado de maneira vinculada, isto é, vinculada à promoção daquele núcleo de direitos sociais e econômicos para o qual ele foi destinado. Então, não pode haver, digamos assim, predestinação do uso, né? Se o dinheiro foi alocado no orçamento para uso com a educação, e, no entanto, o dinheiro foi utilizado para a construção de moradia popular. Eu sei que moradia popular também é importante, mas havia ou deveria haver recursos alocados para moradia. Eu não posso destinar recursos para uma área essencial e gastar esse dinheiro com outra coisa, ainda que também seja outra área essencial. Para mim, tanto a questão da eficiência quanto da eficácia, da plenitude e da vinculação desses recursos são todos critérios que podem ser evidenciados, comparados e mensurados. Isso é muito importante porque essa questão dos máximos recursos disponíveis, você que está me ouvindo agora pode dizer, mas professor, não está muito parecido com reserva do possível, não. Não vai chegar um ponto que se vai dizer, olha, eu usei todos os recursos disponíveis, então não posso implementar aquela política pública. São parecidos, mas o que é parecido é por definição diferente, porque se não fosse diferente, seria igual e não parecido. É o caso. Veja que os máximos recursos disponíveis, esse conceito implica em gerenciamento público. Eu não consigo utilizar esse conceito, tal como ele vem previsto nos 2 tratados que mencionei, e há muitos outros em que ele aparece, sem que seja precedido por uma ótima administração pública, um management, um gerenciamento, uma gestão tributária eficaz naquele município. Ao passo em que a reserva do possível é simplesmente usada como uma desculpa. Assim como é difícil mensurar
identificar, comparar e evidenciar o que são os direitos relacionados ao mínimo existencial, é igualmente difícil definir, mensurar, medir e comparar e evidenciar o que é a reserva do possível. Ao passo que os mínimos recursos disponíveis são evidenciáveis e comparáveis e mensuráveis, a reserva do possível é mais um subjetivismo, usado sempre que o Estado não quer ou não pode, ou não tem argumentos para se defender em juízo. Os máximos recursos disponíveis são, portanto, demonstráveis em juízo. Eu posso produzir prova, se eu sou um procurador do município, por exemplo. Ao passo em que a reserva do possível é um conceito já rechaçado pelo Poder Judiciário. Do mesmo modo, enquanto que o conceito de máximo recurso disponível, como eu disse, ele é passível de prova em juízo, e eu trago as coisas, eu trago o debate para o campo do gerenciamento público, onde eu nunca deveria ter saído, aliás. A reserva do possível leva o debate para o judiciário por meio de um conflito de princípios. Eu terei princípios relacionados ao mínimo existencial, e aí vem o princípio da dignidade humana, princípio da preservação do indivíduo, o princípio da liberdade, princípio da igualdade, em relação a princípios de direito financeiro, que também estão na Constituição, também tem força constitucional, princípios da prevalência do público sobre o privado, princípios de ordem social, em contrapartida a atender apenas um indivíduo. E quando eu coloco a coisa no plano do conflito de princípios, eu estou entregando a faca e o queijo para o judiciário, porque é o Poder Judiciário que nós endereçamos as causas em que há conflito de princípio. O Poder Judiciário é o poder onde essas questões de conflitos principiológicos, elas são resolvidas. O que eu estou argumentando é que, quando nós enxergamos a coisa do ponto de vista dos máximos recursos disponíveis, nós trazemos o debate, de novo, para o parlamento, na hora da feitura do orçamento, e para a administração pública. E aí eu já tenho a primeira conclusão parcial. Qualquer política pública depende da disponibilidade de recursos financeiros. Recursos financeiros, majoritariamente, vêm da tributação, eles serão alocados no Parlamento Mirim, no caso dos municípios, né, na Câmara de Vereadores, serão alocados no orçamento para a realização de direitos e garantias fundamentais. Boa parte desses direitos, né, você, podemos colocar dentro daquele núcleo do mínimo existencial. Uns colocaram mais, outros colocaram menos, como eu disse, é muito subjetivo. Mas essa implementação, como eu disse, depende de recursos financeiros e de dotação orçamentária. E quando se trata, e aí vem o diferencial em relação à reserva do possível, quando se trata de máximos recursos disponíveis, é imperativo que essa determinada política pública relacionada à implementação desses direitos estejam orçados e utilizados no máximo de sua disponibilidade. É claro que a essa altura, talvez algum de vocês esteja se perguntando, tudo bem, e essa disponibilidade não pode ser aumentada? Digamos que o município alegue e prove, consiga provar, que, uma vez que ele tenha sido demandado judicialmente para fornecer determinado medicamento que não está na lista do SUS, por exemplo. E o município demonstra que havia uma alocação de recursos de acordo com a Constituição diz qual é o recurso que deve ser disponibilizado para direito à saúde, genericamente, e tudo que lhe diga respeito. É possível que o município demonstre que esse recurso foi disponibilizado na sua totalidade, que ele foi utilizado de maneira eficiente, eficaz, plena e vinculada. E aí, qual seria a solução?
será que nós poderíamos simplesmente aumentar essa disponibilidade? A mim me parece que o aumento da disponibilidade de recursos no município depende essencialmente de 3 vias, e apenas 3. Ou haverá uma exploração do patrimônio do próprio município, né? É o que na Lei 4.320 se chama de receita originária. O município vai explorar o seu próprio patrimônio. E faz isso muitas vezes por meio de privatização. Perdão. Porém, sempre que se fala em privatização, nós levantamos também debates ideológicos. A privatização... Perdão, de novo. A privatização aqui no Brasil está eivada de debate ideológico, o que é absolutamente lamentável. Então, de um lado, nós temos aqueles para quem a privatização é sempre um crime, e o Estado deve prover absolutamente 100% de todos os serviços, e nós temos o oposto. Aqueles para quem o Estado é um terrível gestor, é um péssimo gestor, que vão ao ponto de dizer que imposto é roubo, o que é uma das frases mais burras que eu já ouvi, mais estúpidas. Mas, assim, nós temos esses 2 polos extremos, e, em razão disso, a privatização nunca sai. Quando sai mal feita, porque é um procedimento muito burocrático aqui no Brasil. De mais a mais, a exploração do patrimônio estatal tem um limite, porque vai chegar uma hora que você já vendeu tudo, vendeu todas as empresas, vendeu os seus imóveis, privatizou, quer dizer, ficou o quê? Como é que você vai aumentar a disponibilidade depois disso? Então, me parece que a exploração do patrimônio estatal, ela tem um limite, ela tem um debate ideológico que a prejudica, e ela é extremamente burocrática aqui no Brasil. Há ainda a possibilidade de você aumentar a disponibilidade de recursos por meio do aumento da carga tributária. O que se chama, na mesma Lei 4.320, se chama de receita derivada. Só que isso é um problema, porque aqui no Brasil, sobretudo, nós já vivemos no limite de carga tributária. A tributária já é muito alta. Por outro lado, o poder de fogo do município, em relação a competências tributárias, é muito diminuto, é muito pequeno. O município tem pouco poder de fogo, pouca capacidade arrecadatória. Há ainda um outro problema, que é gravíssimo, que é o custo e a efetividade da arrecadação. Arrecadar tributo custa muito caro. Custa muito caro. E não é porque você, por exemplo, vou citar o exemplo do IGF. Muitas pessoas falam, vamos criar um imposto sobre grandes fortunas, porque esse IGF vai arrecadar, sei lá, 50 bilhões de reais, né, o potencial arrecadatório. Há uma diferença muito grande, muito clara, entre potencial arrecadatório e valores efetivamente arrecadados. Então, o potencial arrecadatório é algo quase como o mundo das ideias, lá de Platão. Jamais se vai atingir 100% do potencial arrecadatório. Se uma administração pública é muito eficiente, como a australiana ou a inglesa, por exemplo, talvez se atinja 85%. Aqui no Brasil, eu posso lhes garantir que está muito longe disso. Nos municípios, a realidade é ainda pior. Então, quem fala em IGF, por exemplo, nós temos que criar um IGF que vai arrecadar muito dinheiro, está pensando em termos de arrecadação potencial, não de arrecadação efetiva. Isso é um erro grosseiro. E os custos da arrecadação do IGF, por exemplo, são altíssimos. No caso dos municípios, que nem IGF tem, os custos da melhoria da arrecadação, por exemplo, do IPTU, são muito altos. Nem sempre compensa fazer isso. É preciso uma gestão tributária. Aqui no IAJUF, quem ensina gestão tributária sou eu. E nós vamos ver como é que isso funciona, especificamente no caso dos municípios. A terceira alternativa é contratar uma operação de crédito, né? Pedir dinheiro emprestado. Olha, eu preciso aumentar a disponibilidade desses recursos, e eu vou no Banco Interamericano, vou lá no FMI, ou num banco público ou privado aqui no Brasil, o município vai lá e pega dinheiro emprestado. Bom, para começar, isso tem uma burocracia terrível também, tem um limite. O município não pode pegar dinheiro emprestado sempre que quer, a toda hora. Tem um limite, isso tem a ver com lei de responsabilidade fiscal, direito financeiro, não vai entrar
nesse debate aqui. Mas a contratação de empréstimos sucessivos afeta terrivelmente a sustentabilidade do orçamento do município e gera um problema de justiça intergeracional, quer dizer, a geração atual está, na verdade, comprometendo as gerações futuras, né? Quando o município pega um empréstimo vultoso num órgão internacional ou num banco público ou privado aqui no Brasil, o que esse município está fazendo é comprometendo as gerações daqui a 15, 20 anos que vão ter que trabalhar para pagar aquele empréstimo milionário e quase sempre sujeito a uma atualização e uma correção bastante altas. Essa questão, aliás, de justiça intergeracional, eu explico neste livro aqui, em parceria com grandes colegas, entre eles procuradores da Fazenda Nacional também. Muito bem. Nenhuma dessas três alternativas, né, explorar seu próprio patrimônio, aumento da carga tributária ou contratação de operação de crédito, nenhuma delas é atribuição do judiciário. Lembra que eu falei que a intenção era deslocar o debate do judiciário para o parlamento e para a administração pública municipais? Então, quando eu coloco essa questão dos máximos recursos disponíveis e da possibilidade de aumentar esses recursos, sendo que eu tenho apenas 3 vias para fazê-lo, eu, mais uma vez, estou deslocando o debate do judiciário para os outros 2 poderes, onde ele devia sempre se concentrar. Exatamente porque contratar um empréstimo, aumentar a carga tributária ou promover privatizações ou outras formas de explorar o seu próprio patrimônio, como concessão pública, por exemplo, tudo isso é uma decisão política e não uma decisão jurídica. Todas elas implicam em decisão política. Nenhuma delas, no entanto, é forçoso reconhecer, nenhuma delas tem efeito imediato. Então, no eventual debate judicial, em que se fala, olha, você tem que construir uma escola, tem que construir a escola porque educação faz parte do mínimo existencial, tem que construir um novo posto de saúde, tem que aumentar o número de moradias nos bairros populares da cidade. Tudo bem, tudo isso tem que ser feito. O que eu estou argumentando é que tanto se eu contratar o empréstimo, quanto se eu explorar o patrimônio do município ou aumentar a carga tributária, são decisões políticas que fogem ao judiciário, logo isso não pode ser debate de juízo, e que de mais a mais demoram para ser implementadas. Não é uma coisa que você faça assim e o dinheiro aparece. Isso nos leva à nossa conclusão parcial 2. O aumento da disponibilidade desses recursos depende de uma decisão política. Esse aumento implica necessariamente na superação da ideologia, no melhor gerenciamento público e em debates de justiça intergeracional. Porém, a disponibilidade a ser gerada nunca é imediata. Ela pode eventualmente acontecer nos próximos exercícios financeiros do município, de forma que eu consiga resolver aquele problema que foi colocado em termos de mínimo existencial. E isso ocorre, meus amigos, porque nós vivemos aqui no Brasil a tragédia do orçamento. Eu quero rapidamente contar para vocês uma historinha que ilustra uma teoria de que gosto muito, que se chama a tragédia dos comuns. Ela, me parece, nem foi concebida como uma teoria econômica, mas os economistas gostam muito dela. Vocês estão vendo aí na imagem o fazendeiro George tinha aí as suas 2 vaquinhas. E outros fazendeiros, cada um 2 vaquinhas. Sucede que eles compartilhavam esse mesmo pasto que vocês estão vendo aí. E um dia o fazendeiro George pensa, olha, eu vou colocar mais uma vaquinha aqui. Se eu puser mais uma vaquinha, eu tenho mais leite, com mais leite eu posso vender mais leite e eu ganho mais dinheiro. Ocorre que os vizinhos dele vêm aqui e pensam, pô, vou fazer a mesma coisa, o cara está ganhando dinheiro, e colocam mais uma vaca ali. E aí o George pensa, por quem tem 3, tem 4, né? Porque, bota mais uma vaca aí, pô. E tome vaca, tome vaca, tome vaca, tome vaca, todo mundo colocando vaca no mesmo pasto. O pasto é de todo mundo está disputando aquilo ali, é terra de ninguém, todo mundo pode postar
O curral é particular, você leva as vaquinhas lá para o seu curral, para o seu sítiozinho, mas aquele pasto ali é comum, é uma área comum. Sucede que, evidentemente, vai chegar um ponto em que o pasto esgota, e aí as vaquinhas morrem todas de fome. E depois que as vaquinhas morrem de fome, os fazendeiros passam mal, porque acabou a sua fonte de renda. Com o orçamento, ocorre coisa parecida. O orçamento é como se fosse um pasto de recursos, não de grama. E vários fazendeiros, eu quero dizer, grupos de pressão, são políticos, são bancadas, são estados, são ministérios, são classes de servidores públicos, são juízes, são procuradores da República, todos eles estão disputando aquelas mesmas verbas orçamentárias que são limitadas. Vem um servidor público, coloca ali o seu aumento no subsídio, né, lá no STF, aquilo vai cair em cascata para os demais servidores públicos do judiciário. Aí vem a bancada da bala, ou a bancada do boi, e põe, vem a bancada ambiental e pede recurso para a Amazônia, e vem o Ministério dos Direitos Humanos, e o Ministério da Educação, e o Ministério da Saúde, todos estão disputando aquele mesmo pasto de recursos. Com um problema mais grave, né? Não apenas os recursos são finitos, como o pasto, na minha historinha anterior, também é finito, mas os recursos, 90% deles estão constitucionalmente vinculados. Então, me sobra coisa aí de 10, 9, 8% de recursos no orçamento que serão disputados à tapa. Para conseguir verba, né? E aí entra lobby, entra a oposição, que é a sua fatia, a situação, claramente vai criar a sua fatia maior ainda. Então, são recursos finitos, são recursos muito vinculados, e são recursos que não permitem o remanejamento interno. Não posso tirar simplesmente recursos da saúde e colocar para a educação. Não posso tirar recursos de seguridade social e tão facilmente remanejá-lo para construir habitação popular. Bom, vamos tentar unir alguns pontos agora de tudo isso que eu falei, e eu falei bastante. Sabemos já que o STF é favorável à teoria do mínimo existencial, porém rechaça a teoria da reserva do possível. Porém, ainda assim, diversas ONGs, organizações sociais, sociedade civil, sempre postulam em juízo perante o STF, contra municípios, mas também contra estados e contra a União, determinados direitos ou a implementação de algumas políticas públicas, e eles alegam, faz parte do mínimo existencial. O município, o estado se defende dizendo, não posso fazer, é reserva do possível. E então, o STF tem em suas mãos um conflito de princípios, que ele vai resolver mediante ponderação, ele fará ponderação de princípios. Atualmente, né, já há bastante tempo até, desde que nós temos a atual composição da corte, é uma corte que sempre pondera para um lado só, o lado do mínimo existencial. E aí você pensa, puxa, professor, mas é ótimo que seja assim, né? Os caras estão nos dando mais direitos. E eu digo, olha, tudo bem, mas muitas vezes é o ganha, mas não leva. Você vai ter uma decisão política dizendo faça, que não vai ter dinheiro. Não tem como fazer aquilo ali. Você vai fazer o quê? Prender o prefeito? Da cadeia que ele não vai conseguir resolver o teu problema. E o mesmo vale para outros órgãos da administração pública. Essa mesma corte, no entanto, é muito sensível ao consequencialismo. A própria modulação dos efeitos, e a corte, nos últimos meses, se danou a modular efeito de um bocado de ações importantíssimas. ICMS na base de cálculo de PiscoFins foi só uma delas. E a modulação de efeitos nada mais é do que essa atenção ao consequencialismo. O STF
a corte vai olhar para e falar, eu preciso saber as consequências do que eu estou decidindo aqui. Será que se eu efetivamente deixo esta ordem judicial, eu não estarei causando mais problemas do que na ausência do provimento judicial? A corte tem efetivamente atentado às consequências da decisão que ela toma. E isso é importante porque quando há essa judicialização de políticas públicas municipais, sob a alegação do mínimo existencial, a deslocação, o deslocamento da discussão da reserva do possível para o debate sobre os máximos recursos disponíveis permite que esse debate, que essa questão seja explorada com evidências que demonstrem a eficiência, a eficácia, a plenitude e a vinculação dos gastos. Então, um debate judicial que é travado nesses termos permite ao próprio autor da ação, ao invés de alegar genericamente mínimo existencial, dá cá o meu direito, ele pode ir além, pode falar, olha, tudo bem, mínimo existencial, né? Me beneficia, não vou deixar de alegar. Porém, eu consigo demonstrar aqui, pela análise do orçamento do município, que essa política pública não vem sendo atendida como deveria. Há determinada quantidade de recursos disponível que não foi utilizada em seu grau máximo. Ou então foi até utilizado em seu grau máximo, mas foi pessimamente gerenciado. Ou então foi utilizado os 10 milhões que tinha lá para a saúde. Só que não foi gasto em saúde. Né? 2 milhões desses 10 foi usado para renovar a frota de carros da Secretaria de Finanças, por exemplo. Então, postas as coisas em pratos limpos, dos máximos recursos disponíveis, eu consigo trazer o debate para a realidade. Eu saio de duas abstrações, começo a debater administração pública municipal, finanças públicas municipais, direito tributário municipal, com meios de prova que podem ser produzidos, tanto pelo município quanto pela parte autora. O conflito deixa de se travar na seara de princípios, porque a discussão passa a ser objetiva. Olha, foram aplicados como mandam os tratados. E aqui eu quero lembrar a vocês que essa questão de máximos recursos disponíveis que eu estou propondo aqui, eu o faço, mas, na verdade, essa é uma questão que deveria até ter força constitucional, pela doutrina em voga, em sua maioria, que considera que os tratados internacionais avançados entre Brasil e outros países têm força de norma constitucional. Muito bem. Então, me parece que, em muitos casos, esse debate não será nem opcional de trazer a coisa para essa ótica dos máximos recursos disponíveis, mas sim uma determinação de força constitucional também, porque isso consta em tratado. Muito bem. Mas a discussão passa a ser objetiva. Eu deixo de lidar com conceitos abstratos que podem ser preenchidos do jeito que eu quero. Se eu sou o autor, eu vou preencher o conceito mínimo essencial do jeito que eu quero, do jeito que me beneficia. Se eu sou o procurador do município, do Estado Federado, eu vou preencher o conceito de reserva do possível do jeito que eu quero também. E não está errado, não. Porque são conceitos vazios, como eu disse. E aquela desculpa de, não, mas você tem que trazer para o caso concreto. Sim, tudo bem. Mas continua sendo subjetivo. Né? Porque o caso concreto não é diferente do outro. Então, o que eu tenho aqui, num caso concreto, eu vou preencher aquilo, vou densificar aquele conceito de uma maneira, e num outro caso concreto, eu vou densificar aqueles mesmos conceitos de outra maneira. Onde é que está a igualdade aí? Cadê a isonomia? Isso que acontece quando nós lidamos com conceitos eminentemente abstratos e subjetivos. Por outro lado, quando eu trago o debate para a avaliação dos máximos recursos disponíveis para a realização daquele direito ou daquela política pública, eu consigo também avaliar as consequências jurídicas. Lembra que eu falei em consequencialismo? Eu consigo avaliar as consequências jurídicas da decisão judicial. Eu consigo avaliar, olha, os recursos aqui foram usados de tal sorte que se eu, juiz, der uma decisão mandando pagar isso aqui, eu estarei, na verdade, cumprindo um santo para descobrir outro.
Isso vai ficar demonstrado nos autos. Quem vai ser responsável por isso? Quem é que vai tomar a decisão entre comprar vacinas ou remédio para diabetes? É uma decisão difícil, os máximos recursos disponíveis resolvem esse debate de vez? Não. Não existe solução simples para um problema complexo. E o problema de quem ajuiza uma ação judicial contra o município, porque precisa de um medicamento caríssimo, que só é fabricado na Suíça, esse é um problema complexo. O que eu estou oferecendo não é uma outra panaceia, não é uma desculpa para o município deixar de cumprir a sua obrigação. Ao contrário, eu estou oferecendo um argumento que pode ser usado por autor e por réu, e que pode demonstrar com segurança se o município, se o poder público se desincumbiu de suas funções administrativas, de fazer cumprir aquelas políticas públicas relacionadas a direitos sociais, culturais e econômicos, entre outros. Combinando o mínimo existencial com a teoria dos máximos recursos disponíveis, portanto, é possível limar alguns, não todo, mas alguns subjetivismo desse debate. É possível ainda que nas demandas judiciais, ao menos perante o STF, é possível que esse argumento seja usado, inclusive em termos de avaliar o consequencialismo daquelas decisões. Porque eu mostrei para vocês que o pasto, digamos assim, do orçamento é um só. Então, se eu começo a pôr mais vaquinhas ali na área da educação, faltará pasto para a área da saúde. Por outro lado, quando o Estado, quando o Poder Executivo e o Poder Legislativo daquele ente público começa a trabalhar com essa teoria dos máximos recursos disponíveis, a coisa realmente sai do debate judicial e começa a se resolver de maneira preventiva no seio da própria administração pública. Eu começo a desjudicializar política pública, que, para começo de conversa, nunca deveria ter sido judicializada. Mas eu não estou afastando o controle judicial. Pelo contrário. Veja que, exatamente como os máximos recursos disponíveis são mensuráveis, e são passíveis de uma avaliação, até para o Tribunal de Contas, é possível que haja controle judicial da aplicação eficiente, plena, eficaz e vinculada desses recursos disponíveis. E assim, meus amigos, eu encerro a minha participação com um tema bastante complexo, que, no meu modo de ver, talvez tenha como único mérito o fato de ter sido bem diferente, de eu ter trazido para vocês coisas que eu acho que talvez vocês não tenham ouvido antes, pelo menos não tudo do que eu trouxe aqui, mas sobre esse assunto e muitos outros, nós podemos aprofundar na nossa especialização em direito tributário municipal. Como eu disse, a parte de gestão tributária, ano passado foi comigo, julgo que talvez esse ano seja mesmo, entre outras disciplinas. Então, esse é um debate que nós podemos aprofundar na nossa especialização, sobretudo puxando mais um pouco para a seara do direito tributário, como uma maneira eventual, seja através da melhoria do gerenciamento financeiro, do gerenciamento tributário do município, mas, eventualmente, até do aumento da arrecadação também, ou do aumento da arrecadação por meio da diminuição de tributos, eventualmente, em alguns casos isso acontece. Podemos debater isso na especialização. A especialização serve para isso. Não é um curso de graduação em que se vai meramente apreender novos conceitos. Nós queremos agora desenvolver novos conceitos, né? Ampliar os horizontes. Então, a especialização no IAJUF serve também para isso. Eu agradeço muito a vocês. Desejo a todos uma boa noite, uma excelente semana, muita saúde. Cuidem-se, né? A pandemia ainda não acabou. E eu espero que nós nos vejamos novamente
na especialização. Vocês me encontram no e-mail que está aí na tela, também nas redes sociais. E vou encerrar também fazendo, por fim, merchan do meu livro. Porque tanto se vocês forem fazer direito tributário municipal, quanto o direito processual tributário, precisarão de um livro de execução fiscal, e eu humildemente recomendo o meu. Boa noite a todos.